Oi, pessoal, aqui é Shirley e hoje eu vou conversar com o Pedro. O Pedro, pra quem não sabe, é o meu filho mais velho. E eu vou compartilhar com vocês o ponto de vista do Pedro vindo pro Canadá com apenas 11 anos. Hoje ele tem 17. Eu já sei, mas é só pra vocês verem como que é a visão dele, né? De uma criança que se tornou adolescente e não tinha nada de inglês. Pedro, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho como você é, o que você fazia no Brasil, só pro povo entender um pouquinho, assim, de você. Eu me chamo Pedro. No Canadá aqui eu vivi mais do que no Brasil, eu sinto, mesmo com 11 anos, né? Eu vim pra cá, mas eu me sinto que eu vivo aqui há mais tempo do que no Brasil, mesmo eu indo visitar. Você já tá bem acostumado? Já tô muito acostumado, bem acostumado. E no Brasil eu gostava de andar de skate mais, porque era sempre calor, então dava pra andar a qualquer tempo. E eu vivia mais em Gramado no final, né? Antes de vir pra cá, quando tinha de 10 a 11. Aí Gramado já foi meio que uma transição, porque Gramado é um pouco mais, né? Mais calmo, mais... Aí aqui no Canadá é bem calmo, cidade pequena também, aqui onde a gente mora. Eu ando de skate ainda, só que bem menos, porque só tem o verão pra andar de skate, que o inverno não dá de jeito nenhum, muito frio ou muita neve, muita chuva. Então, Pedro, fala como é que foi a sua experiência vindo pra cá, não sabendo nada de inglês. Foi muito difícil? Quanto tempo você demorou pra virar a chave e começar a falar inglês? Eu lembro que na primeira semana eu ia voltar pra casa e tava sempre falando ya. Ai, você até me zoava por causa disso. Foi bem devagarzinho nos primeiros meses. Eu tinha um tablet. Eu vi até que a Raquel também tinha um tablet. Eu fiquei bem surpreso, porque eu pensei que era só uma escola que deu, mas aparentemente todas as escolas dão um tablet. E é uma escola pública. E as escolas são públicas, as que a gente foi, pelo menos, a da Raquel e a minha. E eu ganhei um iPad, né, na verdade. E ficava no Google Tradutor, botando áudio enquanto a professora falava, e depois eu li o que estava escrito. Mas isso foi por um mês, assim, mais ou menos. Também tinha aula de francês. Francês eu não estava entendendo muito, mas eu conseguia fazer as atividades tranquilo. E daí depois de uns 2 meses, virou a chave. Eu já tava falando inglês mais do que muita gente tava falando, que veio pra cá. Ele me ajuda, porque não falo toda hora inglês como ele, né? Apesar que agora eu tenho emprego full time falando com mais pessoas. O Pedro, ele não queria vir pro Canadá. Pedro, por quê? Não queria ir porque eu pensei que eu não vou também, eu não vou. Eu vou ficar longe da família inteira. Vai ser chato, frio. Um mês ficando aqui eu já tava... Mudou de ideia. Não quero voltar. Porque eu lembro que eu gostava do pensamento de tipo, acordar cedo, sei lá, e pegar um Tim Hortons ou alguma coisa assim antes de ir pra escola, ou voltar no caminho de volta, parar em algum lugar e não ter medo nenhum. Eu gostava desse pensamento, mesmo tendo 11 anos, 12. Era uma coisa boa, assim, de pensar. Uma sensação boa. Uma sensação boa. E quando eu voltei pro Brasil, não tinha mais essa sensação. Era ir pra escola, voltava, olhando pra todos os lados. Com medo, né? Com medo e... Mesmo em Gramado, Mesmo em né? Gramado dava um medinho, mas não tanto quanto em Porto Alegre. Sim. Pedro, você veio pro ensino fundamental, né? Na 5ª série, da 5ª pra 6ª? Não, depois da 6ª. Depois da 6ª. Eu cheguei aqui na 7ª porque eu pulei meio ano, tecnicamente. Porque aqui o ensino começa em setembro, né? E aí, então, ele pulou meio ano. Aí, você terminou o ensino fundamental, aí era meio na época da pandemia, não teve, né? Graduação, essas coisas legais. E aí, foi pro high school, que é o ensino médio. Conta como que é o high school. O ensino médio do Canadá, me digam que é bem diferente do que do Brasil. Tanto porque não tem os armários. Esses armários nem são muito legais, não. Eu não uso o meu. Falando isso. O meu tá lá, eu tenho 2 coisas guardadas lá que eu já esqueci o que é. A escola é bem grande, eu acho, comparado com algumas do Brasil. E é uma escola pública qualquer, assim, que tem aqui. É uma das mais velhas, mas aqui eu vou, se chama Northern. É bem grande, tem muita coisa pra fazer lá, muitos clubes, que é uma coisa que no Brasil quase não tem, né? Ou se não tem, talvez. Eu não lembro de ter. Tipo, o clube do xadrez, clube do Dungeons and Dragons, clube de artes é o que eu fazia também. Eu não tô mais nesse clube, mas eu tava nesse clube. Qual clube que você tá agora? Eu tô no clube de Dungeons and Dragons ainda. É um jogo de tabuleiro lá, não sei se alguém conhece, mas é bem legal de jogar até. Vai gente de todas as turmas, assim, não importa, né? Não importa. Vai qualquer... Um professor liderando cada clube. Tem que ter aprovação do
do principal e ter o principal... Como é que é o nome do principal? Diretor. Diretor da escola e um professor tomando conta. Porque senão deixar os alunos lá fazer qualquer coisa, Sim. usando uma sala. A gente usa uma sala dentro da livraria. Uma sala média, com uma mesona e a gente joga lá. E outra pergunta, eu penso, tenho uma visão assim de que o high school aqui na América do Norte é como se fosse nos filmes. Tem aquelas menininhas patricinha, tem aqueles meninos do esporte que fazem bullying, tem essas coisas? Não tem os guris do esporte que faz bullying, mas tem os guris de esporte que eles só conversam com os guris de esporte, tem as gurias de Beverly Hills. É bem de filme, assim, as pessoas. Tem umas pessoas que são meio quietas, vai andando sozinha. Tem os estrangeiros, assim. Eu não tô em nenhum desses grupos, não. Só converso com alguns do meu e vou seguindo, assim, eu não me importo. Mas tem esses... Tem, né? Stereotypes. Pedro, como que era aquela expressão que você falou, que aquelas meninas que usam short tudo igual, ou roupa tudo igual, como que é? A gente chama na escola de NPC. Não sei se no Brasil vai ser o mesmo termo, mas é que em jogo tem sempre os personagens assim que não é pra você jogar. Tanto que o nome de NPC é Non-Playable Character, que é personagens que não tem como jogar. E eles são, tipo, normalmente são tipo um copia e cola, né? Copia e cola. Então eles são a mesma e as gurias coisa. São assim. Aí tem umas gurias que vestem a mesma roupa praticamente todo dia, daí todo mundo chama de NPC. Outra coisa, assim, no Canadá você tem mais liberdade pra ir e vir, né? Sim. Você, aqui, por a gente morar numa cidade pequena, eu comecei a deixar ele andar mais sozinho, assim, ir no shopping sozinho, ir na praça de skate. O que você pensa sobre isso? Porque em Porto Alegre a gente morava num prédio, né? Tinha grades na janela, tudo isso. Então, tipo, a gente era preso, né? Se sentia bem mais preso no Brasil, com certeza. Tanto que aqui, no intervalo, você pode ir onde você quiser. Você tem 1 hora mais ou menos de intervalo. Na minha escola é 45 minutos, mas você tem 10 minutos pra chegar na classe. É tipo um aviso. E... Daí você pode fazer o que você quiser durante esses intervalos. Tipo, eu lembro que na escola primária... Ensino fundamental. Era 2 breaks de 20 minutos e você não necessariamente precisava ficar na escola, mas se você era bem mais novo, você com certeza precisaria. Mas se você era da 8ª série, que é a última, você podia ir pra casa, você podia, sei lá, mas era 30 minutos, né, 20. Então não dava tempo, mas agora no high school, você tem 1 hora no meio. Se você não tem uma classe, eu só tenho 3 classes durante 4 períodos, então eu tenho uma classe que é sempre livre. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ficar na escola esperando, estudando, fazendo tema, ou eu posso sair, vou onde eu quiser. Você tem que estar na escola antes. Sim. Então é bem mais liberto, com certeza. Não só as escolas, mas sim, o em geral. Pedro, qual foi o seu maior desafio aqui no Canadá? O desafio, assim, o que foi mais difícil pra você? Foi se adaptar a uma nova língua? Foi ficar longe dos parentes lá do Brasil? Eu até pensei em que o troço da língua era o maior desafio, mas eu acho que não, porque eu nem lembro não sabendo falar inglês agora, a esse ponto. Nossa. Eu até penso em inglês de vez em quando. Se eu tô escrevendo uma coisa em inglês, eu tô pensando em inglês. Se eu tô perto dos meus pais, eu tô pensando em português. Mas até às vezes eu falo alguma coisa em inglês assim do nada. Eu não senti que era um desafio, porque foi 1 mês ou 2, né? Fazer amizade, então, de repente? Fazer amizade eu acho que era o mais difícil. I want to be married and have 100 kids so I can have 100 friends and no one can say no to being my friend. Porque os as pessoas são bem fechadas aqui. Mas mesmo assim eu consegui. Eu tenho o Parker, tenho o Callan. O primeiro foi o Callan, né? O primeiro foi o Callan. Tenho vários outros amigos. Sim. E então é um desafio, mas você consegue. Não é impossível. Se você demonstra algum carisma assim e entende que eles são bem fechados. Não é difícil. O que você mais gosta aqui no Canadá? Com certeza a liberdade. Tipo, não tem que ficar preso na escola, não tem que ficar preso no condomínio, não tem que ficar preso. Não é o fato de você ganhar em dólar? É bem bom também, mas isso é em volta na liberdade, né? Tem mais liberdade de conseguir as coisas que você quer. Tipo, é mais fácil conseguir uma casa aqui do que no Brasil, né? Sim. Bem mais fácil entrar numa faculdade, não tem o Enem aqui. Não aqui tem. é pelas suas notas no
No ensino médio, no high school. No high school o tempo inteiro. Mas eles só contam mais ou menos os 2 últimos anos. Então, se você tem umas notas boas nesses 2 últimos anos, você pode aplicar em qualquer lugar. Sim. Outra pergunta é uma pergunta assim mais fora do tópico. O Pedro, ele começou a trabalhar com quantos anos? Entregando jornal. Entregando jornal foi com 12 ou 13? Acho que sim. Não, com 12. Sabe a fábrica de chocolate que o Charlie entrega jornal, o gurizinho? O Pedro fazia isso. Era uma vez por semana, né? Não, 5 dias por semana. A primeira vez era uma vez, Pedro. Mas isso eu fiquei uma semana só. Depois ele começou a entregar todos os dias e folgava 2, né? Folgava 3, né? Tecnicamente. Ah, tá. Quanto que tu ganhava? Ganhava 40 por mês. Por mês? Por mês. 40 por mês. Não era muito bom. Mas pra uma criança de 12 anos. Pra uma criança era bom. $40. Aí quando eu fiz 14, a gente conseguiu... Não, e as chips? Chips no Natal. Verdade. Tá, as chips gorjetas. eram boas. Porque no Natal, se você entregando jornais e tal, e normalmente, umas 3 vezes, dentro da caixa de onde você botava o jornal, tinha caixa de correio. Um envelope com tipo, Merry Christmas. Newspaper Boy, que é o entregador de jornal. Aí eu abri e tinha 40, 80, uma hora até. Era uma loucura. Que loucura! Daí, às vezes tava tipo, bate na porta se você tá entregando jornal. Tum. O cara, obrigado por entregar jornal e tal. Bem simpático. Eles são bem, assim, gostam de doar. São boas pessoas. Não, que gostam de doar. Os canadenses gostam, eles têm esse costume de doar. Bom, enfim, os canadenses gostam de doar. Então, eles não vê problema com isso, tanto que é bem comum dar tip pra tudo. E o segundo emprego, qual foi? Eu tinha 14 anos e foi na arena de hockey. É verdade. Foi o primeiro, porque a gente tinha acabado de conseguir o residência permanente e eu tava aplicando em qualquer lugar. Eu cheguei na arena de hockey, pensando que era só uma entrevista e já estavam me dando a roupa já pra trabalhar. Eu, tá bom então. Mas um mês depois eu consegui no Frios, que é onde eu estou até hoje, 3 anos depois. E eu trabalho lá umas 15 horas por semana, mais ou menos. Durante o verão eu pego mais horas. Bem um dinheiro bom na semana. Toda semana eu sou pago. Olha que delícia. Não, mas quando ele tava no hockey e conseguiu no No Frills, ele tava trabalhando nos dois? Eu tava trabalhando nos dois, naquela época. Fiquei uns 3 meses trabalhando assim. Não era difícil, porque eu pedia menos horas no No Frills, porque o do hockey só tinha dias fixos, porque tinha que ser durante um jogo que eu tinha que trabalhar. Eu ficava cuidando da entrada, eu pegava os tickets das pessoas, escaneava e elas entravam. Se elas queriam sair, eu escaneava de novo pra sair. Ficava ali no meio, que era um trabalho bem importante, né? Sem a gente não ia ter ninguém lá. Sim. E agora o Pedro tá terminando o high school no final de junho. E ele, se formando, ele vai para a faculdade. Conta um pouquinho. Conta um pouquinho do que você tá sentindo, o que você tá esperando indo pra faculdade, porque ele vai morar lá. Vai ser numa cidade vizinha, mas é 1 hora só de distância daqui, onde eu quero ir, né? É 1 hora de distância, mas não é assim que nem em Porto Alegre, que tem ônibus, que tem ônibus de linha ou ônibus intermunicipal, não tem nada. Mas tem um ônibus que vai daqui até lá, eu já perguntei já pra Capaz. pessoas. Uma colega minha vai. Ok. Sai lá mas do não shopping. é fácil, tipo, por não exemplo... é tão fácil que nem no Brasil, mas dá. Por exemplo, Porto Alegre, Gravataí ou Porto Alegre, Viamão, tipo, tem ônibus. Claro. Aqui não tem esses ônibus de linha. Enfim, aí o Pedro vai morar lá. Conte. Dá um nervoso, mas a gente foi até ver como é que era a faculdade lá, bem grande, bem espaçosa, tem um monte de coisa pra fazer. Então eu tô animado e um pouco nervoso, né? Porque vai ser o primeiro passo da vida adulta, né? Sabe de nada, inocente! Sim. Você vai fazer o quê? E por que você escolheu isso? Eu vou fazer marketing, porque eu venho estudando um pouco coisa de marketing digital. Eu fiz um co-op, um estágio, por 6 meses por causa da escola, porque tem uma classe que você pode escolher que é co-op, que vale 2 créditos. Daí eles te ajudam a achar um emprego que você vai trabalhar de graça, mas vai ganhar experiência. É um estágio, né? E não o crédito remunerado. na escola, isso. E o crédito na escola. Então, eu trabalhei disso, e o meu chefe tinha 20 anos, era rico quase. Aí eu fiquei em choque, assim, tipo, porque eu queria fazer graphic design antes. Mas ele me explicou que graphic design é uma ponta de marketing digital. Então eu procurei imediatamente coisas de faculdade assim, numa cidade vizinha tem, então eu quero fazer isso. Ótimo. A última pergunta, você costuma esquecer as palavras em português? Sim, né? Já falei umas 4 aqui.
Marketing, como é que é marketing em português? É marketing. É mesmo. Ou é propaganda? Não sei. Mas... College, eu nem lembro como é que é em português. faculdade? Nossa. Eu não lembrava. Muitas vezes E isso você topa acontece. falar um pouquinho de inglês comigo? Claro. Ok. Eu queria deixar um salve para o meu amigo Seiya. Lutamos muito para salvar a princesa Athena dos Cavaleiros de Ouro. Agora só penso em jogar muito até meus dedos caírem da mão. Tem um energético aí? Tenho que ir agora. Vou me encontrar com Bilbo. What do you think about the girls, the Canadian girls? Like I said earlier, a lot of them are NPCs, and some of them are just different from Brazilian girls. But I was really young when I was in Brazil, so I didn't look too much. I had a few crushes, but A few crushes? yeah, in Brazil when I was 11. And do you think the Canadian girls are pretty or ugly or Oh, they're depend? pretty, but there's some and some. Okay. And what do you miss the most in Brazil? The family, like my dad is still there, and the food. The food? Yeah, me too. What do you miss more? The food. What? No, my dad. Okay, no, the food. Oh, of the food, the barbecues. Barbecues. Over here is just cheeseburgers and Yeah. Junk food. hot junk food. There's some good restaurants, but the barbecues in Brazil, the pizza in Brazil is better. A lot of things are better. Yeah. Ok. Thank you so much. Português. O que a gente vai pedir agora pro pessoal? Pra curtir, compartilhar, comentar. Yeah! Esqueci. E tá certo, curtir, comentar, compartilhar, porque seguir também, porque esse vídeo pode estar ajudando a esclarecer a mente de muitas outras crianças e adolescentes por aí. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedro. E a gente se vê na próxima. Tchau!